Olá! O Tribunal de Contas da União, TCU, analisou 3.100 urnas eletrônicas da eleição e chegou à conclusão de que não houve nenhuma irregularidade na apuração. Na minha opinião, este é, na minha opinião, o melhor assunto do dia, o assunto mais importante da política no Brasil, nesta quinta-feira, 27 de outubro. Eu quero, antes de gravar esse vídeo, agradecer a sua presença, sempre bem-fazente. Eu sempre digo aqui e repito, para não ter dúvida, não sou imparcial, não. Eu tenho lado. Meu lado é você que está aí desse outro lado. Meu lado é o cidadão brasileiro que paga a conta desses políticos ladrões e dessa máquina estróina e absurda do Estado brasileiro. Este é um dos assuntos deste vídeo, mas há outros. Há, por exemplo, o assunto do cinegrafista da rádio Jovem Pan, que teve que apagar o filme que fez da farsa do atentado contra o Tarcísio de Freitas na favela de Paraisópolis. Temos também a decretação da prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson, decretada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E ainda um programa de 30 e tantos anos de governo que a equipe do Bolsonaro está construindo e que não fala nem em fome nem em corrupção. Quer dizer, tudo que nós estamos vendo aqui, nós estamos constatando as mentiras do bolsonarismo. E eu devo lembrar o seguinte: os 3.100 boletins analisados com lupa pelo TCU são 74,5% do total da amostra colhida após o primeiro turno. Os resultados preliminares deverão ser apresentados pelo ministro Bruno Dantas, que está na presidência interina do TCU, ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Deve estar apresentando agora, inclusive. A Organização dos Estados Americanos, que acompanha a eleição brasileira, também vai ter acesso ao relatório. Essa divulgação é uma reação a essa discussão. Bolsonaro convocou lá para o Palácio, já pela segunda vez, o ministro da Defesa, os comandantes das forças, e até agora não entregaram a descoberta das grandes farsas, das grandes mentiras, dos votos falsos nas urnas eletrônicas, depois de terem se comprometido com a nação que fariam. O fato de ter uma arma, de ter um canhão, de estar num quartel, não libera ninguém de cumprir os seus deveres perante o Estado brasileiro, né? Eu quero lembrar que depois de meses questionando a segurança do sistema eleitoral e sugerindo modificações, o glorioso Exército Nacional vem evitando apresentar os resultados do seu trabalho. Essas dúvidas tornadas públicas de algumas emissoras de pequenas cidades do interior do Norte e do Nordeste cobriam parcialmente menos de 1% das emissoras de rádio do Brasil. E os comunicadores, né, os porta-vozes do desgoverno Bolsonaro foram Fábio Faria, queimou o filme dele completamente, convocou uma entrevista coletiva, que não foi entrevista coletiva, foi um pronunciamento, que não era do Bolsonaro, mas partindo de um pressuposto que era na frente do Palácio da Alvorada, onde o Bolsonaro mora, todo mundo imaginou que fosse, né? E o Fábio Weingarten foi demitido de forma bastante, polêmica, porque é investigado no inquérito das milícias digitais, também chefiada, também conduzido pelo ministro
Alexandre de Moraes. O meu amigo Lauro Jardim, que tem uma coluna, é muito bem informado e publica sempre notícias na hora e sem mentiras, publicou na coluna dele, no Globo, que especialistas em direito autoral apontam uma falha fundamental na acusação de Jair Bolsonaro de que ele teria sido boicotado por emissoras de rádio que deixaram de veicular as suas inserções, né? Se isso tivesse ocorrido, né, o Tribunal Superior Eleitoral teria dado 48 horas para os candidatos procurarem restituir seu tempo de propaganda, né? A emissora e não o Tribunal Superior Eleitoral é que é responsável pelo acompanhamento, pelo levantamento do material veiculado em campanha, né? A queixa, aliás, desse assunto, né, apareceu aí, surgiu aí 15 dias depois do escândalo provocado pelo Roberto Jefferson. Misturando os dois escândalos, o do Roberto Jefferson e os dos Fábios, né, o ministro Alexandre de Moraes acaba de ter decretado a prisão domiciliar, a passagem de prisão domiciliar para a prisão preventiva para o ex-deputado Roberto Jefferson. E fez uma frase em que ele resume por que rejeitou a denúncia falsa, a falsa denúncia dos Fábios, Faria e Weingarten, né? Quem fiscaliza a propaganda são os partidos, e candidatos de boa-fé sabem que esta não é uma função do TSE. Agora, sabe o que é que eu estou percebendo? É que o clima com as meninas venezuelanas, o imposto de renda do Paulo Guedes e, sobretudo, o tiroteio, né? 7.600 munições pesadas, uma pistola, um fuzil e 4 granadas. A forma como o Roberto Jefferson recebeu os agentes da burocracia da Polícia Federal, isso precisa ser explicado, e no meu vídeo anterior estou fazendo uma série de perguntas que eu gostaria que você desse uma olhada, porque não há respostas, né? Mas a verdade é que agora só se fala nas rádios, apesar de ter sido uma fake news de quinta categoria e levada a público por 2 funcionários do Estado cometendo crime de prevaricação. E longe desse debate das eleições, o presidente Jair Bolsonaro, segundo a revista Piauí, e os seus aliados militares estão preparando uma política nacional de longo prazo. Com 65 páginas, às quais a revista Piauí teve acesso, o plano não cita combate à fome, nem políticas para mulheres, negros ou indígenas. O tal plano de desenvolvimento, e aqui eu continuo citando a revista Piauí, concebido para orientar as ações do Estado brasileiro para os próximos 36 anos, os próximos 9 mandatos presidenciais, está sendo gestado no Palácio do Planalto, no âmbito da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, chefiada por um milicaço, almirante Flávio Augusto Viana Rocha, que está há 2 anos e 8 meses nesse cargo. A intenção do governo é enviar uma proposta ao Congresso como projeto de lei para convertê-la em lei. Antes da eleição, antes de saber se o Bolsonaro ficará ou se o Lula que será eleito, por falar no Lula, eu quero lembrar que em entrevista à Folha de São Paulo, o câmera da Jovem Pan, Marcos Andrade, afirmou ter gravado pessoas apaisando atirando após supostos disparos por criminosos e a campanha de Tarcísio de Freitas, adversário do Laranja do Lula, o Fernando Haddad, nega pressão para a demissão. Agora eu digo sim, agora eu falo do caso do Lula diretamente. É o seguinte: Fernando Henrique Cardoso disse: você melhorou de vida com o Plano Real e acredita no Brasil? Não tenha dúvida, vote no 13.
Isso foi um vídeo que ele autorizou a ser usado na campanha do Lula. E ele diz ainda, ele vai melhorar mais ainda a sua vida, disse Fernando Henrique, em vídeo usado na campanha do Lula. Eu quero dizer que eu vou tratar desses assuntos polêmicos na minha coluna desta semana no Antagonista, que vai ao ar no domingo. Eu agora sou colunista do Antagonista. E convido você, em mais esses dias desta semana, acompanharem tanto a entrevista de Almir Pazianotto Pinto, que foi ministro do Trabalho no governo do MDB, do Sarney, foi secretário de Trabalho do Franco Montoro, foi presidente do Superior Tribunal do Trabalho, foi membro, então, do Superior Tribunal do Trabalho, é um grande advogado que está lançando um livro bastante interessante, né, que se chama Mensagem ao Jovem Advogado. E eu dei a oportunidade dele falar sobre isso tudo, o Brasil e o livro dele, na minha série Neumann Entrevista. A outra série, aquela que eu apresento no domingo, foi liberada só na segunda-feira da semana passada, eu falo num livro maravilhoso, um livro lindo e um livro da maior importância, que é Lidando com o Passado e outros lugares, do grande pintor paraibano João Câmara, que mora no Recife, um dos maiores artistas plásticos do Brasil, e com esse livro, um dos maiores ficcionistas da história da literatura brasileira. Você não pode perder nem a entrevista que ele me deu no 2 Dedos de Prosa, nem muito menos um livro com 45 contos, um banho de erudição e de estilo elegante. É isso aí, por aqui eu vou ficando direto ao assunto. Em pé!